mais perto quero estar. Meu Deus, de ti, ainda que seja cruz, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Boa noite. Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Muito bom. Eu queria começar essa nossa conversa, né? Falando um versículo para vocês, né? Que tem Bíblia. Por gentileza, abram o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do Velho Testamento que foi escrito por Salomão. Salomão foi um rei escolhido por Deus. Foi uma pessoa que teve muita sabedoria. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Chave. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Gostaria que todos pudessem ler juntos. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez tudo perfeito e colocou no coração do homem um desejo. E esse desejo é o desejo de se perpetuar, de se eternizar. Nós entramos no ano 2000, né? Alguns dizem que já é o segundo milênio, outros dizem que é o final do primeiro, que o segundo começa em 2001. Mas seja de que maneira for, né? Esse ano 2000, ele era cheio de mistério, né? De expectativa. Eu estava lendo uma revista, né? É uma revista Veja, né? Ele fala aqui como a realidade detonou as grandes previsões sobre o ano 2000. E dentre essas realidades, né, e essas previsões para o ano 2000, ele dizia aqui que o computador, né, o mercado mundial terá lugar para 5 computadores. Quer dizer que todo o mundo ele seria administrado por apenas 5 computadores. Mas a realidade é que hoje são 300 milhões de computadores pessoais em todo o mundo. Também disse que o comunismo, né, ia triunfar sobre o mundo. E somente Estados Unidos, Canadá e Austrália não fariam parte disso. E hoje nós vemos que a União Soviética acabou. Uma outra previsão é sobre a doença. Dizia que a doença seria vencida. As pessoas morrerão apenas em acidentes, mas não definitivamente. Os mortos serão congelados para ser tratados mais tarde. Qual é a realidade hoje? É que as doenças continuam matando. Também ele fala sobre a família, que a família ia ser substituída por grupos de amigos, né? Nós vemos que ainda a sociedade, o mundo todo, a célula, continua sendo a família. E ele fala sobre drogas, sobre consumo, sobre esporte e sobre tantas outras coisas, né? Inflação, paz. De todas essas coisas, quase nenhuma
para não dizer uma ou duas, acabaram se realizando. Todas as demais não se concretizaram. Eu não sei, né, quantos de vocês pensavam, eu me lembro que quando eu era criança, eu pensava no ano 2000, né? E passava aqueles desenhos da televisão, né? Coisas imaginárias e tal. E tinha um desenho, era dos Jetsons, né? E esses, conhecem? Os irmãos conhecem esse desenho, não, né? Quem é novinho não lembra muito, né? Porque quem tem uma certa idade, lembra desses desenhos, né? E esses Jetsons aí, eles andavam só de aviões, né? Ia pra cá de aviãozinho, descia de aviãozinho, subia e descia, escada rolando, né, João? Ia fazer barba, sentar na cadeira, vinha um guarda-roupa, passava espuma. Então eu ficava imaginando, né? Como é que seria a minha vida no ano 2000, né? Puxa, será que vai ser assim? Eu imaginava as pessoas andando tudo de aviãozinho, né? Ninguém mais andando a pé, tudo com esteira, escada. Claro que existe esteira, escada rolante, mas não é tão acessível assim. Na nossa casa nem sempre tem escada rolante, né? Elas são muito mal elevador, né? Que não funciona, né? Mas eu imaginava que nós apertaríamos os botões, né? E a gente iria para o trabalho, tinha aquele negócio de teletransporte, né? Você lembra, Fernando? Apertava um botão, você transportava para outro lugar, né? Sem precisar andar. Então a imaginação era muito fértil. Mas existia algo que me deixava temeroso. Eu começava a fazer a conta, né? Com quantos anos eu estaria no ano 2000? E a previsão do homem chamado Nostradamus é que o mundo acabaria no ano 2000. Então eu pensava, puxa vida, quando eu estiver lá com uns 40 anos, 41, 42 anos, não existirá mais nada. Eu estarei morto. E nada mais nos apavora do que a morte. Muito embora eu imaginasse, né, que chegaria, né, Sputnik, foguete, aquela coisa toda, o que eu mais temia era que o mundo iria se acabar. E eu iria morrer, e as pessoas que eu conhecia também iriam morrer. E não sobraria nada, quer dizer, toda aquela minha expectativa, ela se encerrava no ano 2000. A partir de 2000, nada mais existiria. E quando nós pensamos na morte, a morte é para nós um mistério, né? Além de ser um mistério, ela é para nós, muitas vezes, algo de grande temor. Quando nós somos criados, os nossos pais nos ensinam e nos incentivam a viver. Qual é a preocupação do pai? Não ponha a mão aí porque você morre. Não faça isso porque senão acontece isso. Não mexa aqui senão você cai e você morre. Nós somos incentivados pelos nossos pais a viver. A morte é algo que não passa e que não faz parte dos nossos pensamentos. Ninguém deseja morrer. Alguém aqui gostaria de falar, eu quero morrer agora? Eu creio que ninguém gostaria de morrer. Há em nós, e diz a Bíblia, um sentimento, algo dentro do nosso coração, plantado no coração do homem, por viver eternamente, por se perpetuar. Tanto isso é verdade, que nessa revista mesmo aqui, fala uma reportagem sobre o DNA. É uma pesquisa que está se desenvolvendo agora, e o título aqui seria Briga de Gênios, né? São duas empresas, uma estatal e outra particular. E eles estão trabalhando incessantemente, e a promessa é para 2003. Eles estão trabalhando no DNA do homem. O DNA é um ácido, né, que contém toda a nossa carga genética, toda a nossa carga hereditária. E ele é composto por vários pequenos, vamos dizer, são como se fossem bastonetes. E tem uma sequência. E essa sequência é que determina a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, a nossa forma física, certo? Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, geneticamente. Ele contém uma carga hereditária. E esse gene, esse genoma, ele tem uma codificação, e é muito grande. Ele fala aqui algo em torno de 3 milhões, se eu não me engano, né? 3 milhões, essa codificação para o homem, para cada gene. E o que o homem tem buscado nessa pesquisa? Decifrar qual é a sequência. São 4 cores que eles usam, né? Qual é a sequência desses bastonetes em cada ser humano? Com que objetivo? Se ele descobrir qual é a sequência sua genética, ele vai ter um xerox, um raio-x perfeito ao nosso respeito. E a partir dali,
ele detecta doenças que irão acontecer e se sucederão na nossa vida ao longo do tempo. Problemas físicos, problemas visuais. E aí então, você pode substituir nessa cadeia alguns bastonetes e modificar a nossa situação. Tudo isso visando o quê? Prolongar a vida do homem. Nós temos hoje aí clone, né? Clone de ovelha, clone de boi, clone de não sei o quê. E o último que teve foi um clone do macaco. E foi de uma forma diferente. Conseguiu produzir 4 macacos por divisão de célula, cientificamente, 4 macacos idênticos. Para se clonar o homem, não existe mais nenhum empecilho a partir da célula. Então, por que o homem busca isso? A previsão aqui, nessas previsões, é que seriam vendidos corações, braços, órgãos, em qualquer lugar, para você poder substituir o seu e se perpetuar. O desejo sempre é a busca, a perpetuação da sua própria espécie, do seu próprio ser. Mas isso nem sempre foi assim. O homem não foi criado para morrer. Se temos medo da morte, é porque essa morte ela não faz parte da nossa natureza quando criados. Nós não fomos criados para morrer. Por isso Deus deixou esse desejo no nosso coração. E Ele fala aqui: sei que te importa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Se você for ler no início da Bíblia, em Gênesis, você vai ver que alguns homens viveram 900 anos, 800 anos. Aquilo que nós buscamos hoje, que é levar a nossa vida para 80, naquela época vivia-se 900. Mas surge uma pergunta: se nós hoje, geneticamente, conseguíssemos prolongar a nossa vida até os 400 anos, será que nossa vida seria uma vida feliz? Nós somos plenamente felizes hoje? A nossa satisfação, nós nos sentimos completos hoje? Há essa felicidade plena em nós hoje? Vivemos dessa forma? Se não, imaginem isso por 400 anos. O que as pessoas buscam hoje no seu viver? Tem um jogador de futebol, né? Futebol é algo muito comum para nós brasileiros, né? Somos fanáticos por futebol, né? Gostamos do futebol, né? Esse jogador, ele saiu lá no norte e ele acabou fazendo carreira no futebol. E o seu maior sonho, e hoje ele é capa de revista, hoje ele está nas manchetes dos jornais do mundo todo, seu maior sonho era ser considerado o melhor jogador do mundo. E ele buscou isso incessantemente. O seu salário hoje, irmãos, é algo astronômico. É coisa de 200 e não sei quantos mil dólares. Mas isso não satisfaz. O que ele precisava? Ele precisava ser o primeiro. Muito bem. Na semana passada ele foi eleito o melhor do mundo. Pegou um troféu, né? Beijava o troféu lá na televisão. Eu sou o melhor do mundo. Muito bem isso. E aí? Você foi premiado. Você recebeu o troféu. E aí? E agora? Acabou a sua vida? Acabou o seu sonho? Acabou o seu desejo? Você realizou. E aí? O que isso acrescentou na sua vida íntima? O que isso vem? É uma satisfação passageira. Quantos de nós buscamos em coisas, né? Ou em carro, ou em tantas coisas, nós buscamos o nosso prazer, a nossa satisfação. Mas quando você atinge aquele objetivo, 2 dias, 3 dias depois, você está na mesma situação. Nós ficamos na mesma situação. Nada muda. Por quê? Porque você precisa criar um novo incentivo, um novo alvo, uma nova meta para você buscar, porque você continua insatisfeito. Porque nós somos sempre insatisfeitos. Por que isso ocorre? Há uma pergunta que muitos fazem, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz isso. Por que nós existimos? Qual é o nosso propósito no mundo? Você já se perguntaram isso ou não? Sim ou não? Já. Muitas vezes, né? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que não acontece de outra maneira?
Por quê? Por quê? Quantas perguntas? E aqui ele diz: sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, que difícil é a situação do homem. Há um desejo de se efetuar, mas há um mistério que não lhe é revelado. Não era revelado. E ele está satisfeito sempre. Imaginou um homem perpetuamente vivendo, mas ainda insatisfeito? Isso seria muito triste. Eu creio que chegaria ao ponto de nós desejarmos que a nossa eternidade fosse resolvida. Porque você vai buscar, mas você nunca vai conseguir atingir a sua satisfação plena. Você nunca vai conseguir se sentir cheio. Estou satisfeito, não preciso de mais nada. Por que as coisas estão assim? Há um personagem na Bíblia chamado Jó. Alguém já ouviu falar ou não? Muitos falam, tem paciência de Jó, né? Isso, a paciência de Jó, né, João? Jó foi uma pessoa que sofreu na vida. O Senhor permitiu que ele passasse por algumas situações. E Jó um dia questionava o Senhor: tem tu olhos de carne? Consegue saber o que é ter os seus dias contados? Por quê? Porque ele sofria e queria dar cabo à sua vida. De tanto sofrimento, de tanta insatisfação, ele não queria continuar vivendo, ele queria morrer. Será que se nós, com a nossa insatisfação, com essa ganância, com essa busca incessante, será que nós suportaríamos uma eternidade? Veja, por que as coisas estão assim? Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, aí no livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E colocou o homem no jardim. E diante do homem, além de todas as árvores, relvas, tudo que existia ali, duas árvores. Uma árvore chamada árvore da vida, e a outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para o homem: de tudo podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se desta árvore comerdes, certamente morrerá. Portanto, observe bem. De tudo ele podia comer, incluindo a árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. Porque se comesse dela, então morreria. Isso fica claro para nós, que se o homem tivesse comido de todas as outras árvores, incluindo da árvore da vida, ele não morreria. O desejo de Deus, na sua advertência, é que ele comesse vida e vivesse eternamente. Mas o homem, ele teve um problema. E o problema que ele teve com Deus é uma desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Ele comeu justamente daquilo que não é permitido. Isso levou o homem a uma queda. E aí, então, a morte entrou na vida do homem. O homem inicialmente criado para viver tem agora o destino à morte. E mesmo aqueles homens, como Metusalém, que viveu 969 anos, ele também morreu. Agora a morte faz parte da nossa vida, do nosso viver. Há um ditado popular que diz que a única coisa certa nessa vida é que nós vamos morrer. E tenho certeza que o destino do homem é a morte. Mas o que fazer então? Deus cria todas essas coisas, Deus cria o universo, Deus cria o homem para o homem morrer. O homem errou, mas ele vai morrer eternamente. Sempre morrer. Será que isso estava no coração de Deus? Será que Deus ia permitir que as coisas continuassem assim? Talvez se fôssemos nós, no nosso juízo, né? Nós temos um senso de justiça, muitas vezes, muito elevado para algumas pessoas. No nosso juízo, nós talvez nós condenássemos o homem. Você pecou, você me desobedeceu, você tem um castigo que vai pagar.
Mas Deus ama o homem. Amém. Eu quero ler o versículo para vocês, está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Achar? Quem tiver com algum convidado, né? Coloca a Bíblia lá para que ele possa acompanhar a Bíblia conosco, né? Então vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou o mundo. Deus quer o homem vivendo eternamente. Deus criou o homem para viver eternamente. Se nós, como seres humanos, falhamos, Deus não falha. Deus tem um propósito no seu coração. E dentro do seu propósito, Deus é fiel. O homem não tinha mais saída e não tinha como voltar para a vida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso caminho para a vida eterna, estava fechado. Mas Deus abriu para nós um novo e vivo caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Deus encarnado. Nós estamos cantando esse hino aqui. Esse hino ele fala sobre uma hino 76, né? Se vocês quiserem ajoelhar e acompanhar. Nós cantamos ainda há pouco esse hino 76, né? Aqui ele mostra o amor de Deus para conosco. Ele diz assim: do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar. Quando nós dizemos mundo, entendam o mundo como as coisas que existem na nossa terra, coisas que nos traem. Por exemplo, o que é que nos faz afastar da presença de Deus? Com certeza, o item mais forte, que mais nos atrapalha, é a nossa subsistência. Nossa comida, nosso vestimento, a nossa moradia. O mundo, o sistema que está criado hoje no mundo, está sempre nos apertando, sempre nos empurrando. Quando você liga a sua televisão, você liga o botãozinho lá, na tela da sua televisão vem um monte de informação induzindo você a consumir. É proibido consumir? Não, não é proibido. Mas há uma enxurrada de informação visual e auditiva. Quando você só ouve, é mais fácil de você esquecer. Mas se você vê e você ouve, você não esquece mais. Mesmo que você, na sua consciência, não se lembre, no seu subconsciente, você arquivou aquele dado. E em um determinado momento, aquilo vai aflorar. E você vai ter um impulso, um desejo, algo que você... Vocês sentiram isso ou não? Eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu estou com uma vontade, mas não é isso, eu não sei o que é. São informações que estão gravadas na nossa mente. Isso tudo são coisas criadas pelo sistema em que nós vivemos. E essas coisas nos encurralam, nos cercam, nos apertam e nos afastam de Deus. Nos levam para diante, distante de Deus. Nós somos absorvidos. Há um termo que se chama usurpação. Usurpar é tirar, é subtrair. Nós somos tirados da palavra, de estarmos diante de Deus por causa dessas distrações.
por causa dessas informações, por causa do sistema criado para nós. Tudo para nos distrair, tudo para nos afastar de Deus. Esse é o mundo. E essa obra é criada pelo inimigo de Deus. Por quê? Porque ele quer nos derrubar. Você continua insatisfeito. E ele põe mais uma informação nova lá. E você quer. E nós queremos mais. E aí você consegue e você quer mais. E você quer mais. O conceito de família, tantos outros conceitos são deturpados através de imagens de televisão, de anúncios de jornais. Tudo para quê? Para mudar o nosso comportamento em função de um consumo, em função de produtos. É proibido o consumo? Não, não é. Também não é proibido assistir televisão. Mas esse sistema foi criado para nos desviar de Deus, para nos afastar de Deus. Mas o amor de Deus é mais do que esse mundo pode dar. Tudo aquilo que você pode ter na terra, o que nós podemos adquirir na terra, com o nosso esforço, com o nosso suor. Alguns jogam para ganhar e ganham. E tudo isso, o amor de Deus ainda é muito mais. Mesmo que a ciência, mesmo que a genética consiga produzir em você, ou consiga nos dar um prazo maior de vida, Deus ainda pode nos dar. É mais profundo que o mar. É um amor antigo. Ele é superior. Pois antes da criação, Deus nos amou. Antes mesmo de todas as coisas existirem, Deus nos amou. Por isso Deus enviou o seu Filho. Por isso Deus se fez homem. O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração. Mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Veja só, Deus. Ali, Evangelho de João, capítulo 1, fala que o verbo era Deus. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne. Então veja, Deus, ele estava nos céus. Tinha adoração dos anjos. Mas ele nos amou e veio para a terra. Mas o Senhor Jesus poderia ter nascido um rei. Ele poderia ter nascido num palácio enorme, com riquezas, sendo abanado, com cortinado, não é verdade? Hoje tem ar-condicionado. Ele poderia ter vindo com riqueza. Ele poderia ser o filho do rei. Ele poderia simplesmente mandar. Mas não foi essa a história do Senhor Jesus. Ele desceu aqui em servidão. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. Manjedoura é onde nós criamos os animais, né? A gente coloca os animais ali, as vacas, ordenha. Ele nasceu ali. A manjedoura é onde os animais se alimentavam. Então, tinha o capim. Foi colocado ali, os animais babam, comem ali. Ali o Senhor foi colocado. Mas ele era Deus. Ele estava no céu. Por que ele fez isso? Por causa do homem. Ele veio humildemente. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele veio nos procurar. Ele veio procurar cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos desgarrados. Porque nós nos perdemos com as coisas do dia a dia. Ele sacrificou a alta posição do céu para nos buscar. Ele também percorreu sozinho a senda. Sofreu do homem rejeição e é conhecido só por Deus. De angústia encheu seu coração. Há uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Não é 24, né? 20. Capítulo 22. Eu vou ler para vocês rapidamente, a partir do versículo 39. O Senhor estava próximo da sua prisão. Acharam?
Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de perna e de joelho ele orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo em desespero. Há um estudo médico que diz que quando a pessoa está sob uma forte pressão, intensa agonia, há algum rompimento de alguns pequenos vasos. Você transpira como gotas de sangue. O Senhor Jesus estava prestes a ser pendurado no madeiro. A morte na cruz era uma morte vil e era destinada aos homens mais vil da terra. Era algo humilhante. E o Senhor sabia por aquilo que ele ia passar. Mesmo tendo sido ele um justo no seu viver humano, mas ele veio para servir. Ele veio para resgatar o homem da sua transgressão, do seu afastamento de Deus. Ele veio para abrir um novo caminho para nós e nos dar acesso de volta à vida eterna. E ele suou como gotas de sangue. Será que nós já passamos por uma experiência dessa, né? Muitas vezes nós, como estamos ansiosos, né? A gente se desespera, ajoelha, pede. Imaginem o Senhor e a agonia pela qual o Senhor passou diante daquilo que estava por vir. Mas ainda assim ele não hesitou e nem recuou. Mas ele foi aonde estava eu e achou. Rompendo os dias de temor, mas muito só, mas com intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez. Pecado sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu para nos salvar. O Senhor Jesus esteve só. E ele foi escarnecido. Aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça. Eu não sei se alguém já teve um corte, né? Cabeça. Eu cortei aqui jogando futebol, né? Acabei com a cabeça. Essa região aqui sangra muito. Sangra bastante. E o Senhor, sobre a sua cabeça, foi gravado